A graça e a paz, meus queridos, é mais uma lição aqui do livro Personagem ao Redor da Cruz. Meu nome é Daniel, para quem não me conhece, da Home de Kikugawa. Estamos aí dando início, né, essa atividade, essa lição da EBD. Tem sido uma benção compartilhar isso com os irmãos. Eu estarei lendo aqui em Marcos, né, a partir do capítulo 11, depois no capítulo 15, para facilitar a nossa introdução, né, da aula. E também eu minimizei aqui alguns versículos, né? Selecionei alguns versículos para ficar mais fácil. Estou usando a versão NVI, porque é a nova versão internacional, fica mais fácil dos irmãos ler, fica mais fácil de entendimento. A partir do capítulo 11 de Marcos, nós lemos Marcos 11, versículo 7 até o 10, né? Fala assim: trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. No capítulo 15 de Marcos, a partir do versículo 8, nós lemos: Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que fizessem o que costumava fazer, ou seja, aquilo que fazia todos os anos, né? Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que o chefe dos sacerdotes lhe havia entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Crucificam, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhe Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Amém? Querido Deus, amado Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esse momento que temos de compartilhar a tua palavra, Pai. Jamais a tua palavra voltará vazia, Senhor. Bem pelo contrário, Senhor Deus, ela fará tudo aquilo que lhe apraz, ó Deus. Pai, por isso, Senhor Deus, pedimos direção do teu Espírito Santo, ilumina nossa mente, nosso coração, para que nós possamos entender o que está na tua palavra escrito, Senhor. Amém. Irmãos, é o seguinte, nós vemos aqui a multidão, a inconstante e entusiasmada multidão, né? O tema da lição hoje é multidão entusiasmada e inconstante. A lição de número 5. Nós vemos logo no início da lição, nós vemos ali um versículo, né? Um versículo de Zacarias, no capítulo 9 e versículo 9. Zacarias, que foi escrito há 520 anos, 520 a 470 antes de Cristo, né? Então nós temos aí 520 anos antes de Jesus vir oficialmente, né, como homem. Zacarias já tinha feito, né, na verdade, tinha escrito, né, essa profecia relacionada a esse animalzinho. Então Jesus ele vai, né, vem de um povoado e aí ele manda os seus discípulos pegar aquele animalzinho, o jumentinho, né? E o autor nos diz que é um espetáculo estranho, né? Talvez ele se refira à forma, né, de que Jesus tenha encontrado para demonstrar para aquelas pessoas a forma que ele ia vir, em termos, vamos dizer, de humildade, porque na verdade o jumentinho ali ele está representando algo pacífico da parte de Jesus, né? As pessoas reconheciam que Jesus era o Messias naquele momento, que Jesus era descendente de Davi e que muitos ali judeus esperavam que Jesus fosse realmente como Davi, né? Como Davi foi um guerreiro. Então muitos esperavam um libertador nessa forma de pessoa que fosse um guerreiro, um militar, e entrasse então ali e libertasse eles do jugo romano. Mas Jesus, nós vemos aí a forma de Jesus demonstrar a sua paz, demonstrar que o reino dele não era desse mundo, não é verdade? Porque nós vemos ali em João, um pouco antes, não está
nesses devocionais aqui, mas em outra parte, que eles tentam fazer com que Jesus seja rei à força, tentar que Jesus fosse rei à força, né? Bem depois da multiplicação dos pães. Então nós vemos que as pessoas tinham um anseio, na verdade, de ser liberto daquele jugo romano, né? Então nós vemos ali, o autor fala que é um espetáculo estranho. Por quê? Porque Jesus ele demonstra essa paz, essa tranquilidade, e além do mais, Jesus ele veio também para como é que fala, para constatar, na verdade, que aquela profecia era uma verdade, para se cumprir uma das profecias. Continuando aqui na página 27, fala assim sobre a inconstância da multidão. É uma tendência comum das pessoas. A inconstância vista na multidão de Jerusalém não é algo atípico, ou seja, não é algo assim que não é comum entre as pessoas. Muito pelo contrário, isso é algo recorrente. Nós vemos ao longo da história a mudança, a inconstância das multidões. Inclusive na própria Bíblia, né, que é o foco aqui do nosso ensino, nós vemos aqui 3 episódios que ele destaca, Moisés, e depois ele destaca Josué, e também o episódio de Elias, né? Jezebel, né? E ali o rei Acabe. Depois ele fala sobre Josué, né? Logo quando Josué entra ali em Jericó. E nós vemos aí também a Moisés, né? E a construção do bezerro de ouro, né? De Moisés ali, né? Primeiro tópico aqui, Moisés e o bezerro de ouro. Ele fala ali quando Moisés demorou 40 dias e 40 noites para descer do monte. Ele tinha subido ali para receber o Pentateuco, né? As leis. E depois ele recebe a instrução de Deus para fazer o tabernáculo. E as pessoas começam a olhar para Arão e falar: Arão, aconteceu alguma coisa com o nosso líder, aconteceu alguma coisa com Moisés, né? As pessoas elas são muito inconstantes, eles estavam ali por um propósito, né? Eles sabiam que Moisés tinha subido ali também com um propósito específico, mas a ansiedade delas não deixaram elas tomarem decisões sábias, né? Na verdade, elas usaram ali a fragilidade de Arão, né? A gente vê logo um pouco antes, em Êxodo também, em Êxodo 24, bem depois que passa, Êxodo 32, depois nós vemos em outras partes do livro que, na verdade, Arão e Miriam, que é a irmã de Moisés, eles também, de alguma certa forma, eles criam uma rebeldia contra Moisés, né? Então nós vemos assim que a postura de liderança de Moisés era uma liderança enérgica, era uma liderança realmente embasada nas instruções que ele tinha recebido de Deus. Porém, Arão e os demais líderes que Moisés tinha, eles geralmente estavam ainda, parece que se descontaminando, né, daquele ambiente do Egito, né? Arão, ele parece ser um líder mais fraco, um líder mais permissivo, na verdade, porque as pessoas chegam ali e eles já começam a ficar preocupado, né? E já começa a chegar nele, né? E fazer uma pressão psicológica, e ele cede aquela pressão e de repente eles começam a fazer o bezerro de ouro e adorar o bezerro de ouro, né? Na verdade, parece que quando Deus demora a atender aos nossos pedidos, demora a fazer aquilo que nós gostaríamos que Deus fizesse, nós terminamos encontrando subterfúgios, né, para depositar a nossa fé. E foi isso que aconteceu nesse episódio. Então nós vemos que as multidões, o instinto delas é sempre partir para o caminho mais fácil, né, para um caminho que está mais perto, né, na verdade. Então nós vemos ali a inconstância, que é uma tendência das multidões. Primeiro porque nós vemos a inconstância da multidão, porque a multidão em si, ela representa o quê? O ser humano em si, né? Então a multidão ela é composta de quê? De seres humanos. E o ser humano, na verdade, tem um coração pecaminoso, né? A Bíblia nos fala que nós temos o coração inclinado para o mal. Então, os anseios da multidão e o anseio das pessoas
dificilmente vai ser sanado assim, né? As pessoas vão ter sempre anseios por mais que o líder ou por mais que algumas situações seja satisfatória para aquelas pessoas, no decorrer do tempo elas vão começando a sentir falta mais de alguma coisa. Então nosso coração, se não for preenchido pela paz, se não for preenchido pelo Senhor Jesus, ele vai estar sempre precisando de algo para se satisfazer, né? Então, se a nossa fé não estiver firmada no Senhor, se os nossos desejos, nossos anseios, nossas vontades não estiverem totalmente firmadas naquilo que nós conhecemos do Senhor, nós iremos sempre querer mais e terminamos buscando meios para satisfazer os nossos desejos e não nos conformamos e não nos conformaremos apenas com o que temos, mas estaremos sempre querendo buscar mais para satisfazer os nossos desejos egoístas, né? Não os nossos desejos assim mais essenciais, né? Porque nós temos desejos essenciais que precisam ser supridos, né? Nós precisamos da alimentação, né? Nós precisamos do nosso trabalho para sustentar a nossa família, né? Mas tem muitas coisas que é excesso, né? Há um excesso de querer, né? Então essa multidão ela tá ali ansiosa, né, por tudo. Então nós vemos ali para não tirar o foco aqui, né, da lição, mas nós vemos ali, se você for ler Números e Êxodo, você vai ver que aquela multidão ela tá sempre insatisfeita. Uma hora ela pede carne, outra hora ela quer água, né? Outra hora ela quer comer alho, outra hora ela quer comer cebola, sabe? Então Moisés enfrenta coisas terríveis ali, né? E por isso eles ficam tanto tempo no deserto para poder se descontaminar, né, desses desejos, desses anseios que não eram um desejo realmente que agradava a Deus, né? E poucas pessoas entram na Terra Prometida justamente por causa disso, porque Deus ele usa o deserto como uma descontaminação. O deserto ele é colocado na vida das pessoas para descontaminar, para nós vermos realmente o que é essencial ou não na nossa vida. Amém? Então, no tópico 3 ele fala sobre entusiasmos enganosos. Os entusiasmos enganosos. Diversas coisas podem entusiasmar as pessoas. Uma promessa de vitória, um líder carismático, uma ideologia empolgante, uma filosofia sedutora, uma utopia revolucionária. Entretanto, muitas dessas fontes de entusiasmos podem ser traiçoeiras, verdadeiros enganos do diabo. Ou seja, há muitas fontes, né? Há muita coisa que nos atrai. A própria imagem, né, de alguns líderes ou algumas filosofias, né, ou algumas coisas que podemos até colocar o nosso valor, podemos colocar a nossa esperança naquilo, mas que no final de tudo vai nos levar à perdição. Há muitas coisas que podem chegar na nossa mente, pode chegar ao nosso coração, e de repente a gente querer colocar toda a nossa fé, nossa confiança naquilo, a nossa esperança naquilo, no final daquele caminho nos levar à perdição, né? Então assim, nós precisamos ter muito cuidado com o que nos atrai, né? Tomar muito cuidado com o que realmente tem preenchido o nosso coração e tem sido alvo, né, do nosso interesse. Na verdade, nós temos muitas vezes olhado para alvos que não é o alvo aqui o Senhor nos traçou, né? Não é o alvo que o Senhor nos colocou. Temos aqui o entusiasmo com os heróis do passado, que ele fala, né? Ele fala sobre entusiasmo com os heróis do passado. Os fariseus alegaram que, se tivessem vivido no passado, não teriam participado do derramamento do sangue dos profetas. No entanto, dias depois, com a ajuda da multidão inconstante, colocaram Jesus na cruz. Olhar para trás e dizer que se estivesse lá faria aquilo é uma das coisas mais fáceis de serem feitas. Então assim, os fariseus falavam assim, se a gente tivesse naquela época, né, dos profetas, eles não teriam morrido, né? Porque nós vemos que os profetas, por exemplo, que nem Isaías foi cerrado ao meio, Zacarias foi morto entre o altar do templo. Então eles olhavam para trás e falavam, olha, se a gente vivesse naquela época, não teria acontecido isso. E muitas vezes nós chegamos numa pessoa, falamos sobre o Evangelho de Jesus e conversamos com ela. Aí ela pega e fala assim, e às vezes até ela já é crente, né? Mas às vezes ela fala assim, olha, se eu vivesse na época do Billy Graham, né? Por exemplo, né? No inglês, eu não tenho inglês
Não sei muito inglês. Quer dizer, não sei nada de inglês, na verdade. Mas o Billy Graham, né? Se ele fosse hoje, né? Se eu fosse uma cruzada do Billy hoje, eu praticamente eu me converteria, né? E praticamente eu mudaria a minha vida, né? Se eu fosse, né, algumas cruzadas da época que teve no passado, né, aqui no Brasil, né, né, lá no Brasil, e ao redor do mundo, na verdade a minha vida seria diferente. Se eu tivesse me convertido há 40 anos atrás, 50 anos atrás, hoje eu teria uma fé mais madura, uma fé mais firme. Então, nós sempre olhamos para o passado e tentamos justificar a nossa falta de fé, as nossas falhas, os nossos erros, as nossas dificuldades. Por quê? É mais fácil você olhar para o passado e se justificar do que você querer se consertar no presente. Tá? Então, se você não ouviu uma pregação do Billy Graham, ouça uma pregação do pastor Vitor, do pastor Gustavo, não é verdade? Ou então desses homens aí que tem entrado nas lives. Então, assim, o que impede você de ouvir uma palavra dessa e você ter a sua vida mudada e você ter a sua vida transformada? Não precisa você olhar para os heróis do passado, né? Eu tive o prazer, né, de encontrar alguns heróis do passado, né? Por exemplo, o Shed, né? Conversei bastante com o Shed uma vez. Nossa, é uma benção você estar perto de um homem desse experiente, né? Uma pessoa já de idade, uma pessoa que já viveu muito, né? Mas acredito que eu ouvi outras pregações, às vezes, de homens mais simples também, que impulsionou minha fé. Então a gente não pode só focar em grandes nomes, em grandes homens, né? Em pessoas que têm, vamos dizer assim, uma evidência, né? Nós temos que focar, na verdade, no Evangelho, na palavra que está contida na palavra de Deus, né? Amém? Então, depois ele coloca o desafio para nós hoje. Saber o que é errado e gostar de ver o mal exposto não são suficientes para garantir que nós mesmos não faremos parte do mesmo mal. Que desafio para nós. Então, assim, você olhar e ver o que é errado e ver o mal exposto não quer dizer que você não pode também participar do mal. Qual que é o exemplo prático aqui? Muitas vezes você é contra alguma coisa, você é contra algum tipo de movimento ou contra algum tipo de coisa, certo? Mas aquela coisa você só é contra porque não está te beneficiando em coisa alguma, não está te beneficiando em nada. Então você é contra aquele movimento, você é contra determinadas coisas, mas a partir do momento que você vê, né, que aquele movimento ele vai te beneficiar em algo, você recebe uma proposta ou você está dentro daquele movimento, aí você começa a olhar com outros olhos, né? Você começa já, eu estava tão errado, né? Eu estava tão errado, né? Sabe, porque o ser humano ele sempre parte assim da questão assim dele ser beneficiado em algo, dele buscar algo para ele. Então nós temos que ter em mente assim. Nós temos os nossos princípios que têm que serem defendidos. Importante se eu vou ter vantagem ou não, se eu vou sofrer ou não. Isso é princípio, isso é caráter, isso é moral. Não é moral não, moral ela muda de acordo com o sistema. Mas é caráter, né? Você ter caráter, você ter princípio, você olhar para determinado tipo de coisa, não só porque aquilo vai te oferecer uma vantagem, você vai ficar do lado daquele movimento ou daquelas pessoas, né? Então ele fala assim que mesmo você sabendo o que é certo e o que é errado e vendo exposto mal, isso não quer dizer que você também não possa se contaminar. Você vê aqui no entusiasmo por Jesus como mestre. As pessoas se entusiasmam, já mais na parte que um pouco mais no 4, ele fala o entusiasmo por Jesus como mestre. As pessoas estavam entusiasmadas, né, com o ensino de Jesus. No domingo de Ramos, Jesus entra e é ovacionado como o rei dos judeus ali. Eles não falam rei dos judeus, mas eles falam Hosana, né? Hosana, bendito que vem o nome do Senhor. Eles reconhecem ali a descendência de Jesus e do rei Davi. E ali foi no domingo de Ramos. Depois, na sexta-feira já, né? Passou segunda, terça, quarta, quinta, né? Aí prenderam Jesus, quinta-feira no Getsemane. Na sexta-feira, aquela mesma multidão estava ali junto daqueles outros povos ali. Ele já estava gritando crucifica, crucifica, crucifica. Nossa, como eles mudaram de opinião muito rápido, né? Então as pessoas eram entusiasmadas pelo ensino de Jesus, mas na verdade eles não eram comprometidos com o ensino de Jesus. Nós vemos aqui o desafio para nós hoje. Se tivéssemos vivido na época de Jesus, teríamos ido contra a inconstância da multidão, teríamos permanecido
contra todos ao lado de Cristo, será que nós estivéssemos lá, voltando agora à questão de voltar ao passado, será que se nós estivéssemos lá com Jesus, nós teríamos negado Jesus ou nós teríamos enfrentado a multidão, teríamos falado, não, eu sou discípulo desse homem, eu vi ele fazer milagres, maravilhas, ele é um homem de bem, eu conheço a família dele, ele é filho de Maria, ele é filho de José, eu conheço os irmãos dele, as irmãs dele, esse é uma bênção, né? Ele foi uma bênção para nós, né? Por que vocês estão querendo crucificar ele? Ele foi justo, ele é justo. Será que nós teríamos tido essa postura? Ou seria que nós teríamos cutucado alguém do lado e falado, ó, então, olha o que está fazendo com Jesus, vamos se manifestar contra, vamos levantar aqui um motim, vamos levantar a mão e falar, não, isso não pode acontecer. Mas nós vemos que a multidão praticamente foi unânime, né, em falar que Jesus tinha que ser crucificado. Terminaram cedendo, né, a multidão. É que, na verdade, alguns estudiosos eles falam que quando você entra na multidão, na verdade, você libera, né? Na verdade, você... qual a palavra? Não você libera, mas quando você entra na multidão, você praticamente joga fora, né? Joga fora o seu eu, né? Joga fora o seu eu, aquilo que você acredita, joga fora os teus princípios e você começa a ser guiado pela multidão, certo? Você praticamente você veste uma nova roupa. E a roupa que você está vestindo agora é a roupa da multidão, né? Então o que guia você não é mais uma liderança em si, mas é a multidão. A multidão, o que a multidão quer que você quer que seja feita, você termina fazendo a mesma coisa. Então as pessoas terminam jogando o que aprenderam fora, né? Como se fosse uma capa, vamos dizer, né? Uma capa de princípio, uma capa de moral, uma capa de tantas outras coisas. Mas quando ela chega no meio da multidão, ela praticamente joga aquela capa fora e se transforma numa nova pessoa e começa a fazer tudo que aquela multidão... É como se fosse uma hipnose, né? Você chega ali, você é hipnotizado a fazer não o que você queira, né? Não o que você quer, né? Mas o que a multidão quer. E você termina se despindo, né? Da sua natureza, vamos dizer assim, que foi trabalhada ao longo do tempo, né? Você termina vestindo uma nova roupagem. Então, há esse detalhe. Será que nós estivéssemos na multidão, nós teríamos ainda estar com nossa vestimenta de cristão, nossa vestimenta, por exemplo, de servo de Deus, ou nós jogaríamos para fora tudo aquilo ali e entraríamos ali no oba-oba da multidão? Depois, na página 29, ele fala sobre o desafio para nós hoje. Será que o nosso entusiasmo por Jesus nos impediria de crucificá-lo no século XXI? É bem isso que eu estou falando, né? Será que nosso entusiasmo por Jesus nos impediria de crucificá-lo novamente? Não adianta admirar Jesus ou conhecer seus ensinamentos, como a multidão inconstante. Precisamos sim nos comprometer profundamente com ele, né? Uma coisa que a multidão ela é comprometida, né? Eu estava lendo uma frase de Napoleão, né? Que eu gosto muito de história também. E ele fala uma frase assim: a multidão procura o líder não por sua causa, mas por sua influência. Então, na verdade, a gente vê assim que as pessoas ela procura o líder não é pela causa do líder em si, né? Mas as pessoas procuram o líder pela sua influência, por o que o líder, né? Pelo que o líder vai fazer por ela, pela multidão, pelas pessoas que estão ali. Mas a multidão ela não tem compromisso com a causa do líder, né? Napoleão ele fala muito sobre isso, né? Napoleão Bonaparte. Então isso aí me trouxe assim, sabe, algumas reflexões, porque será que nós estamos comprometidos realmente com o reino de Deus? Tudo bem que estejamos comprometidos com Jesus, tá? Mas não dá para deixar de conciliar. Ou você como é que fala? Você está influenciado por Jesus, mas também você tem que estar influenciado, né, pelos valores do reino, né? Você tem que estar comprometido com ele. Não tem como você, né, ficar longe disso. Uma coisa não pode ficar separada da outra, né? A sua influência, na verdade, isso que eu quero falar é sobre a influência.
Então nós não podemos ficar acreditar no líder e não ser influenciado por ele, pelos valores dele. Nós não podemos. E é o que acontecia com essas pessoas. Essas pessoas, muitas delas, elas olhava para Jesus e via que ele era um líder, olhava para Jesus e via que realmente ele era filho de Davi, realmente ele falava muita verdade, fazia muitas maravilhas, mas elas não estavam comprometidas de fato com Jesus. Até mesmo os discípulos, a gente observa isso, que quando Jesus foi crucificado, todo mundo deu no pé. Ninguém ficou perto de Jesus, todo mundo saiu, todo mundo foi embora, né? A não ser no dia da crucificação, né? Ficou ali Maria, e também ficou que Pedro, né? Pedro acho que ficou, ou foi João, ai meu Deus, agora me fugiu a memória. Mas tem uma passagem ali que fala, Jesus fala, ó, cuida dos discípulos e tal, né? Fala para Maria, né? Então, tem uma parte aí que fala sobre isso. Então nós vemos aí que não tem como você ficar desvinculado disso, certo? A inconstância alarmante dos dias atuais. Eu queria até que o pastor Vitor, né, quem estivesse fazendo aí ó, do vídeo, procurasse essa passagem ali da crucificação, né? Só para a gente colocar aqui, porque é uma mensagem que está vindo na minha mente agora, mas assim, eu não vou falar uma coisa que eu não tenho certeza. Então, vamos ler a Bíblia e vamos ter um entendimento aí melhor, né? Bem, aí nós falamos aí sobre a inconstância alarmante dos dias atuais. Hoje em dia nós vemos que há muito meio de comunicação, né? Muitas mídias, celulares e toda hora que você entra na internet, você vê algum vídeo que de alguma certa forma influencia você, né? Você às vezes pode seguir alguns influenciadores digitais. Não é pecado, não é errado. Eu sigo alguns, né? Não, a gente não vai fazer tudo que eles fazem, mas assim, é interessante ver que tem alguns influenciadores que são muito inteligentes, eles vão bem na ferida, né? Eles buscam porque a razão daquilo está acontecendo em determinado lugar. Então, assim, é muito interessante, mas tem pessoas que se deixam de uma certa forma influenciar tanto pelas pessoas que começam a fazer a mesma coisa, o mesmo corte de cabelo, a mesma roupa, a mesma maquiagem, começa a virar escravo daquele movimento. Então as pessoas geralmente há uma inconstância nessas pessoas, né? Nós vemos ali que muitas pessoas usaram, né? Muitos líderes usaram a fragilidade das pessoas em momentos específicos da história e ofereceram algo para ela que elas estavam realmente precisando, né? Nós vemos aqui, ele coloca alguns exemplos, né? De alguns líderes, né? Que eu não vou nem me ater a esses líderes, porque eu tenho mais na minha lista, né? Tem muito mais líderes na minha lista, você deve ter lido aí. Mas eles usaram de influência, né? Tipo assim, o líder ele vai usar sempre aquilo que as pessoas estão precisando, né? Sempre que as pessoas estão precisando para influenciar elas. Às vezes é algo até impossível de ser conseguido, mas o líder, para conseguir a atenção dela, para conseguir a atenção da massa, termina oferecendo para ela algo às vezes que chega a ser uma utopia, né? Algo que realmente não tem condição de ser dada para ela. Mas as pessoas, por estar passando um momento de desespero, por estar passando um momento difícil na vida, elas terminam aceitando aquela promessa daquele líder, sabe, na esperança de que aquilo seja uma verdade. Então, assim, há muito engano, há muitas pessoas sendo enganadas, seja por políticos, seja por líderes religiosos e esses influencers, né? Essas pessoas que estão na era da internet, muitas pessoas oferecem algo para as pessoas que na verdade jamais serão cumpridas, mas as pessoas pelo um desespero, né? Por estar passando um momento de fragilidade na sua vida, elas terminam aceitando aquelas propostas e até brigando com as pessoas, né? Até arrumando confusão, até machucando mesmo as outras pessoas e até matando as outras pessoas por causa de defender proposta de alguns líderes, coisas que jamais serão cumpridas, né? A gente vê isso muito em promessa de campanha, né? Na campanha o camarada promete tantas coisas, depois que assume, esquece todo mundo, né? Então, mas as pessoas terminam mantendo uma esperança naquilo ali. É muito perigoso, né? A gente tem exemplo de líderes carismáticos, né? Pessoas que você pesquisa depois sobre o Jim Jones, né? Pessoa aí que levou vários
várias pessoas à morte, né? As pessoas atravessaram o continente, foram para outro lugar e chegaram lá, encontraram a morte porque encontraram um líder lunático, fanático, né? Uma pessoa que tinha prometido algo para elas que jamais seriam cumprida, e quando a mentira foi descoberta, a saída foi um suicídio coletivo. Amém? Então, um desafio para nós hoje: um pouco de entusiasmo não é o suficiente para promover a estabilidade. Facilmente a multidão que exaltava a Jesus acabou convencida por líderes manipuladores de massa. Tenha cuidado com o que vê na mídia, com líderes revolucionários e com pregadores que manipulam e colocam tudo à prova e coloque tudo à prova da palavra de Deus. Então, o segredo é você colocar tudo à prova da palavra de Deus, fazer igual os crentes bereanos. Tá falando alguma coisa que tenha tom religioso, vou procurar na Bíblia realmente se isso existe, né? Assim, impressionante. A gente entra na televisão, na internet e vê alguns líderes, sabe, falando, prometendo certas coisas, meu Deus, que você fala, não estou encontrando na Bíblia onde foi prometido isso, né? Onde Jesus prometeu isso, sabe? E as pessoas ali, pelo desespero, que eu já falei, pelo desespero, por não ter mais a quem recorrer, termina ali caindo ali no verdadeiro conto do vigário, né? Então isso é um perigo. E nós temos que ver que o comprometimento é o que nos traz a estabilidade. Existe um exemplo, né, da galinha e do porco, né? Não sei se vocês já viram esse exemplo. Diz que a galinha, né, a galinha estava menos comprometida, então deu só o ovo. E aí depois o porco estava totalmente comprometido e deu a sua própria vida, tirou para tirar o bacon, né? Então o porco ele estava totalmente comprometido na causa. Assim um exemplo bem interessante, mas é usado muito assim em liderança secular, né? Quem participa de alguma palestra motivacional de empresas vai terminar encontrando alguns exemplos assim, de que o porco estava totalmente comprometida, né? Mas a galinha em si não estava, porque ela deu só os ovos para fazer ali o omelete. E o coitado do porco deu realmente o bacon. Então nós vemos assim que o comprometimento dessas pessoas que a gente vê da multidão, elas não tinham comprometimento com o Senhor Jesus. Eles estavam ali porque elas não estavam ali para ver o julgamento de Jesus em si, elas estavam vendo ali porque todos os anos existia uma festa onde o rei, né, onde o imperador soltava ali um prisioneiro, uma pessoa que era solta para alegrar a multidão. Na verdade era uma festa, na verdade. As pessoas estavam ali para festejar, para se alegrar, para curiosos, né, curiosos para saber o que ia acontecer. Então para eles tanto importava se eles libertassem Jesus ou se eles libertassem Barrabás. Na verdade faz muito pouco sentido libertar Barrabás, porque Barrabás era um inimigo de Roma. Como que Roma poderia libertar o inimigo do seu império, não é verdade? Quer dizer, fazia mais sentido libertar Jesus, que era, vamos dizer assim, ficha limpa, né? Não tinha vínculo político nem com nenhum movimento, né? Foi acusado ali pelos líderes, os líderes judaicos, mas fazia mais sentido se soltasse Jesus. Então, mas fez mais sentido para aquelas pessoas libertarem um inimigo de Roma e até para o próprio Pilatos. Eu acho que Pilatos, né, no próprio texto demonstra isso, que Pilatos ficou abismado. Mas como que vão soltar um criminoso, um inimigo do império, e não vão soltar a Jesus, né? A multidão ali ela estava agindo de forma totalmente irracional. É isso que a multidão, as turbas, né, elas fazem. É libertar, tomar decisões de extrema irracionalidade. Certo? Então, se eles tivessem parado para pensar, se eles pudessem ponderado, mas não, eles estavam ali no auge, estavam ali no furor, né? No furor ali da emoção, e então eles não fazem muita diferença, eles não estavam realmente comprometidos. Em no Novo Testamento, ali com as passagens de Jesus, a gente vê que há muita pouca pessoa realmente comprometida com o reino de Deus, né? Há pessoas curiosas, né? Há pessoas ingratas, há pessoas de todo tipo, mas poucas das pessoas são realmente comprometidas com Cristo.
Jesus oferece-lhe uma liderança de verdade, um líder disposto não somente a ensinar, instruir, guiar, mas também a morrer por eles. As pessoas eram inconstantes e não sabiam a quem seguir. Cristo se ofereceu como mestre para ser o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. Em João 11, né? Ele sofreu as consequências de nossa inconstância. Ele carregou no Calvário nossos pecados em seu corpo. As pessoas eram inconstantes e seu crime era hediondo, porém a graça de Deus estava agindo através da própria inconstância delas. Então tudo ali, na verdade, que estava para acontecer já era previsto. Jesus, ele tinha controle de toda a situação. Então Jesus sabia que as pessoas iam negar ele, Jesus sabia do coração daquelas pessoas, sabiam que eles eram maus, né? E sabe que nós somos maus também. Jesus nos conhece, Jesus conhecia aquelas pessoas, mas tinha sido traçado um plano desde antes da fundação do mundo. Antes do mundo ser fundado, né, praticamente já existia um plano, para libertar a raça humana, né? Porque Deus, ele tem controle de todas as coisas, né? A Bíblia fala que Jesus, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e o fim. Então Jesus é onipotente, onisciente, onipresente. Então ele tem um controle de todas as coisas. Então aquilo ali aconteceu para que se cumprisse a escritura, né? E não assim, não foi o homem que teve domínio sobre Jesus, mas Jesus teve domínio sobre todo momento do que iria ali acontecer, né? Jesus se torna mudo, na verdade, né? Como ovelha, né, que vai ao matador, ele fica quieto, ele só ouve as pessoas e ele fica ali e ele fica passivo ali no julgamento, né? Ele sabia de tudo que iria acontecer, né? Mas Jesus, ele sempre teve a preocupação, ele olhava para as pessoas e se compadeciam delas, ele falava: as ovelhas não têm pastor, as ovelhas estão desgarradas, não tem pastor, ou seja, os líderes de Israel estão corrompidos, né? Envolvido em políticas, envolvido no ganho ilícito, né? Na corrupção, mas poucos, né? Não existe pastor. Então Jesus estava preocupado em formar pastores, em que pessoas pudessem assumir a responsabilidade, que pudesse ser comprometida com o reino e então distribuir o pão, distribuir o alimento espiritual para as pessoas, né? Esse é o nosso papel, esse é o meu papel, esse é o seu papel, de ser comprometido com o reino, não ser apenas curioso, não ter apenas Jesus como um líder, né? Só apenas um líder, mas não ser comprometido com ele. Não adianta achar legal, é bonito, é interessante, né? É legal, Jesus é interessante. Se você falar com qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que seja, se você for falar de religião, não. Mas se você for falar de Jesus, todas as pessoas vão achar interessante. Vão achar um líder realmente fascinante. Mas você vai encontrar muito poucas pessoas realmente comprometidas com o reino, disposta realmente a trabalhar, disposta realmente a doar o seu tempo, as suas finanças, doar uma parte, uma parcela, doar totalmente a sua vida, né, verdade, para o reino de Deus. O desafio para nós hoje: você já é ovelha desse bom pastor? Se sim, você então está profundamente comprometido com ele, como ele ordena em Mateus 10, 37 até o 39? Ou será que você ainda faz parte da multidão que pode ser manipulada a qualquer momento? Você pode ser manipulado a qualquer momento, igual nós falamos aqui, ou você está disposta a realmente colocar os seus princípios em prática, o caráter cristão em prática, né? O serviço cristão em prática. Quem é você na verdade? Quem sou eu na verdade? A gente tem que nos questionar: será que realmente estou comprometido? Será que Jesus estivesse agora sendo crucificado nesse momento, eu estaria gritando, crucificado não, sendo julgado nesse momento, eu estaria gritando crucifica, ou eu estaria defendendo a bandeira do reino? Para concluir, aqui ele fala que a multidão inconstante o crucifica de novo no século 21, mas não precisa ser assim. O Cristo ressurreto oferece a si mesmo como pastor para os sem pastor, oferece fidelidade para os instáveis e o poder de transformar a multidão inconstantes em homens e mulheres completamente comprometidos com ele. Então, meus irmãos, se você não tiver achando que você tem feito o teu papel, se você tem achado que você tem falhas, que você realmente gostaria de ser mais comprometido com o reino, peça ao Espírito Santo, ore ao Espírito Santo, busque realmente ser comprometido com Jesus, busque realmente ter uma vida
reta diante de Deus e diante dos homens, né? Isso não é uma tarefa fácil, né? Muitas vezes a gente fica olhando, eu sou apenas cristão, mas a minha vida sabe, parece não ter sentido, né? Eu não sei o que e tal, e a gente começa a murmurar e a gente começa a dar ouvidos à voz do inimigo. Então eu aconselho os irmãos, busque o Senhor. Busca o Senhor, não importa se você tem errado, não importa se você tem, de alguma certa forma, saído um pouco fora da linha, né? Porque a Bíblia fala que todos nós somos pecadores, estamos sujeitos a erros, a falhas, mas o mais importante é você saber reconhecer que errou, reconhecer que você precisa mudar, que você precisa ser comprometido e que você precisa andar com o Senhor Jesus mais firme, mais constante, sabe? Não ser que nem a onda, ser levado para um lado e para o outro, mas permanecer firme e não se envolver, sabe? Com o que a multidão quer, porque a multidão hoje procura muitas coisas que não agradam a Deus, mas você estar junto, né? Realmente da multidão, né? Da multidão daquela que realmente que segue a Jesus, daquela realmente que quer que o reino de Deus seja expandido, né? Que o reino de Deus seja conhecido, que o nome do Senhor seja glorificado, né? Eu gostaria de deixar aqui um abraço para vocês. Eu gostaria aqui de desejar, sabe, uma semana abençoada, né? E que o Senhor Jesus esteja reinando na tua vida, abençoando você, a tua casa e aqueles que te cercam. Obrigado e até breve. Um abraço e um beijo, né? Um ósculo santo e um abraço fraternal para os irmãos. Um abraço, fiquem com Deus.